Muita gente acha que precisamos saber muitas histórias. Precisamos ler muitos livros de histórias para encontrar uma história perfeita para aquele conflito do cliente. Hoje eu vou falar quantas histórias, quantos livros a gente precisa realmente saber, ler, para a gente começar a trabalhar com as histórias. A gente precisa saber uma história para cada conflito, ou a gente precisa saber várias histórias, uma história para cada situação. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Para quem não me conhece, eu sou Sandra Morano, sou especialista na arte de contar histórias e consteladora familiar, criadora do método NTN, e eu ensino profissionais da área terapêutica a trabalharem com a narrativa de histórias para acelerar os processos terapêuticos, ajudando assim na resolução de conflitos e ressignificação de memórias afetivas. Então, o que acontece? Muita gente acha que precisamos saber muitas histórias, um monte de história. Precisamos ler muitos livros de histórias para encontrar aquela história ou uma história perfeita para aquela temática ou para aquele conflito do cliente. E aí, quando estamos lendo livros ou lendo histórias, e aí a gente encontra uma história, o que normalmente acontece? A gente liga essa história com uma situação de um cliente que ele já trouxe para nós, com um atendimento passado. Então, quando a gente está lendo ou ouvindo a história, a gente ouve ou lê e fala assim, nossa, essa história serviria para aquela situação ou para aquele conflito daquele cliente, naquele momento. Então eu vou anotar essa história, porque toda vez que me chegar um conflito parecido, eu tenho essa história como repertório, carta na manga, sabe? E aí você fica na tentativa de decorar aquela história no lugar de vivenciar, de experimentar aquele conto. E o conto não vivido, não sentido, não vivo dentro de você, não é um conto que movimenta. Ele pode até gerar uma certa reflexão, como, por exemplo, muitas vezes os contos de Buda, os contos orientais, eles nos trazem muita reflexão, mas eles não mudam o nosso comportamento, porque eles não fazem nenhuma conexão com as nossas emoções. Então, eu descobri isso depois de contar muitas histórias não vividas, histórias que não passavam por mim. Então, eu fui percebendo que aquelas que me tocavam, aquelas que tocavam os meus escutadores, eram aquelas que eu tinha trabalhado, que eu tinha vivenciado, que eu tinha experienciado, trabalhado o conto, que ele tinha, para mim, um diálogo, né? O que você tem para mim e o que eu tenho para você. E trabalhado principalmente as minhas intenções sobre aquela história, as minhas interpretações. Ou seja, eu olho para aquilo, mas eu retiro da história as minhas ideias sobre ela e principalmente as minhas ideias, o meu olhar sobre os personagens. Por exemplo, eu disse numa aula anterior aqui a respeito da Branca de Neve. Quando eu lia ou eu escutava Branca de Neve, sempre me despertava um julgamento de, gente, como ela é burra, como ela é burra. É possível, ela sabe que a madrasta está querendo matar ela e ela fica aí nessa palhaçada. Então eu ficava nessa briga, sabe, com o personagem. E depois, estudando a história e trabalhando a história, eu percebi que ali havia mais inocência. Era de uma inocência, de uma pureza tremenda. Mas até esse olhar de pureza eu preciso retirar na hora que eu vou contar a história. Mesmo que você entenda e olhe para aquela personagem como sendo a inocente, a pureza de espírito, a pureza do olhar do outro, a confiança, é necessário que você tire esse olhar da personagem, para não imprimir sobre a história o seu olhar de pureza, de inocência que você acha que o personagem tem, para que não desperte no escutador, no outro, objeções, bloqueios mentais, emoções contrárias às que a narrativa das imagens do conto que você estiver narrando vão despertar. A gente não sabe. E se o seu olhar, se a sua narrativa estiver carregada com o seu olhar de inocência, por exemplo, se isso não vai despertar no outro emoções
ou objeções ou bloqueios mentais que ele possa ter com relação a personagens que, sob o ponto de vista do outro, é inocente, puro. Então, para que isso não ocorra, a gente retira todo e qualquer sujeira nossa, ou ponto de vista ou interpretação. E isso é importante a gente ficar atento, porque senão, o que você se torna? Você se torna um replicador de histórias, onde eu escuto, acho bonito, acho que aquela história serve para alguma coisa, então eu vou narrar aquela história nos meus processos, meus grupos, ou mesmo que seja para um cliente específico. Você se torna um replicador de histórias ao invés de um movimentador de imagens internas. Há uma grande diferença. E como você pode fazer isso? Do mesmo jeito que você precisa saber conduzir uma história, você precisa saber ouvir uma história. Um bom contador de histórias, um bom movimentador de imagens internas, ele é um bom escutador de histórias. Então você precisa saber ouvir. E como que a gente ouve uma história? A gente ouve com o coração e não com o cabeção. Se você quiser contar uma história que movimente, que cure, que ajude seu cliente, você precisa saber ouvir histórias com o coração. Você precisa vivenciar a história quando estiver lendo ou ouvindo. Você precisa se entregar para o processo. E esse é o motivo que eu digo que nós não devemos ouvir um conto hoje e já sair contando ele amanhã, porque senão você é apenas um replicador. Porque se ao ouvir ou ler uma história, entregue a experiência, sem raciocinar, sem analisar, sem transferir aquele ponto para outra situação, outro momento, outra vivência, para um atendimento, mas sim ouvir. Para você, você vai experimentar a narrativa em você primeiro. Você vai se permitir ser afetado pela história e dessa afetação você vai deixar as imagens da história organizar as suas imagens internas e te proporcionar experiências. Primeiro, você se cura com aquela história, depois você utiliza para curar o outro. Até que esse processo começa a abrir espaços dentro de você para que você comece a aprender de fato a trabalhar com o conto de forma livre, pura. A gente está muito condicionado a olhar a história e querer entender a história, e querer tirar dali proveito, sem deixar que o simbólico atue no seu inconsciente e realmente faça as modificações e as transformações que precisam ser feitas e que podem ser feitas, caso você deixe, né? Então, a gente está muito condicionado a olhar e interpretar, tirar proveito, tirar a mensagem, tirar a lição, a moral, tirar algum aprendizado, e a gente precisa dar um passo para trás e começar a ouvir e a vivenciar e a experienciar. Assim, toda vez que você for contar uma história, que você deixou ela te afetar, ela será tão real, ela vai ser tão viva, que vai tocar o outro, que vai afetar o outro, que vai despertar no outro emoções. E para que uma história seja uma experiência, como eu costumo dizer, né? Como é que a gente ressignifica memórias afetivas? Por meio de uma experiência. E um conto bem narrado, ele é uma experiência vivenciada. O escutador vivencia, de fato, aquela experiência. Mas para que isso aconteça, é necessário que esteja ligado às emoções e não ao cabeção. Você deve estar pensando, nossa, mas esse processo vai demorar muito. Né? Toda vez que eu vou pegar uma história, eu vou ter que trabalhar essa história, deixar ela ganhar espaço dentro ou ampliar meus espaços para que ela passe sem o meu olhar, sem a minha interpretação. Porque a gente precisa de muitas histórias. Pois então, a gente não precisa não. Nós não precisamos saber trocentas histórias. Nós não precisamos saber 10 histórias. Basta uma história bem vivida, onde você dialoga com a história, onde você dialoga com os personagens, liberta os personagens do seu ponto de vista, da sua interpretação. Uma história, ela se torna uma infinidade de possibilidades. Porque os personagens, todos os personagens envolvidos na história, seja o principal, seja coadjuvantes, eles vão vivenciar uma série de conflitos.
no decorrer da história. E são exatamente os conflitos que criam conexão emocional. Mas são muitos conflitos que eles passam. E ao dialogar com os personagens, você vai descobrindo esses conflitos e vai ampliando o seu olhar para aquela história, ao ponto dela servir para várias situações, vários conflitos. Então, investir tempo em se curar primeiro com a história, depois usá-la para situações diversas, isso vai abrir espaços internos em você para ouvir histórias no lugar de pensar histórias, analisar história. Eu ainda vejo, pelo fato da gente ter sido condicionado a olhar as histórias através da análise, da interpretação, desde pequenininho nós somos condicionados a isso, as crianças conseguem fugir bastante disso, mas depois que a gente entra na escola, que a gente aprende a analisar texto, a interpretar texto, então a gente é condicionado a olhar para as histórias e a interpretar, a querer entender, ao invés de deixar o simbólico passar por nós. Então eu ainda vejo muita resistência sobre isso, muita resistência em vivenciar, em experienciar a cura com as histórias primeiro, para depois saber usá-las. Então, eu vou sugerir uma coisa para vocês hoje, para que vocês possam ampliar o ponto de vista de vocês nesse lugar, ampliar a consciência mesmo nesse lugar. E essa questão da gente ouvir uma história e preparar a nossa escuta, preparar essa qualidade de escuta, eu vou começar a inserir essa qualidade de escuta quando eu for narrar uma história aqui para você. Porque quando eu narro aqui nas lives, eu não estou narrando para uma pessoa, estou narrando para um monte de gente, né? Então eu não escolho ou sou escolhida para uma história, para uma pessoa específica, porque eu não sei quem vai assistir. Pode ser que uma pessoa assista e faça sentido para ela, afete. Pode ser que 10 pessoas assistam e não faça sentido, não conecte com ninguém, porque eu não estou narrando especificamente para uma pessoa para resolver um assunto específico. Então pode ser que conecte, pode ser que não. Eu simplesmente narro, eu começo a história. Então eu vou começar a inserir para vocês verem que quando há uma preparação para essa qualidade de escuta, essa qualidade de escuta muda. Eu aprendi com François Moisset que a qualidade das minhas palavras depende da qualidade da sua escuta. Então precisamos saber ouvir com mais tranquilidade, com mais espaços internos, ouvir sem pressa, degustar a história, para que a história nos afete, para que ela nos passe, para que ela nos movimente mesmo. E é exatamente isso que eu estou sentindo falta no podcast que eu criei. Vocês já estão sabendo, Contos que Movimentam. Eu criei esse podcast para você ter histórias que te afetem, que você possa se curar com elas e elas fazerem parte de você e você poder passar elas para frente. Mas primeiro, todas as histórias, elas são depositadas aqui no coração, na nossa alma. Depois elas vêm para a boca, para chegar no ouvido do outro. E lá no podcast, Conto que Movimentam, tá lá no Spotify, quem ainda não está seguindo, terminando esse vídeo, corre lá e passe lá no Spotify para seguir, Contos que Movimentam. E nesse momento lá nós temos 2 histórias, O Mestre Carpinteiro e uma história que eu recebi de Bert Hellinger, A Inocência. E olha que interessante, como é interessante essa questão da escuta com o coração no lugar de escutar com o cabeção. Essa história da inocência, A Inocência, de Bert Hellinger, muita gente que escuta, mas assim, eu acho que nunca houve um momento em que eu narrei essa história que eu não escutei alguém virar para mim e falar o seguinte: Sandra, eu não entendi aquela história. Nossa, ela mexeu comigo, mas eu não entendi. Ela se tomou cinzenta? O que isso quer dizer? E aí eu sempre digo, a história não precisa ser entendida. Eu sempre respondo isso. A história não precisa ser entendida. Ela precisa ser absorvida, escutada, ouvida. E é aí que a maioria não compreende e fica perdido, porque houve uma história que afeta, que movimenta, e aí fica assim, nossa, mas eu não entendi. Ah, mas eu gostei da história, mas eu não entendi. E aí fica nesse limbo, porque não tem um assentamento de entendimento mental, de entendimento mesmo. Para mim faz diferença
a compreensão, onde eu compreendo algo e onde eu entendo algo. Então, fica nesse lugar essa sensação de que falta o entendimento, ou seja, parece que a história não tem valia caso ela não seja entendida, caso ela não faça sentido. E é aí que está a grande questão, é aí que mora o grande segredo. Quando a gente trabalha, que não é nem segredo, né? Quando a gente trabalha com o conto não precisa ser entendido. Ele não precisa ter uma finalização explicável. Ele precisa te afetar, porque o conto vai trabalhar com as suas memórias mais profundas, com as suas emoções mais profundas, e que muitas vezes, 99% das vezes, a gente não sabe. E esse olhar é muito interessante. E normalmente escolhemos contos que entendemos, ao invés de escolhermos contos que sentimos, que nos afeta, de afetação mesmo, de algo mexer com você, de algo te deixar atordoado, de algo te deixar perdido, nesse limbo que eu digo, nesse espaço onde não tem assentamento de compreensão mental, de entendimento. E aí eu sempre digo o seguinte para as pessoas que falam isso para mim: Sandra, nossa, essa história mexeu comigo, mas eu não entendi. Como assim ela se tomou cinzenta? Aí eu digo para a pessoa: não precisamos entender, reescute, se reconte essa história várias vezes, e não se preocupe, não procure entender. Você verá que esse processo, você vai começar a compreender coisas. Porque quanto mais você se reconta a história que te afetou, quanto mais você vivencia a história que te afetou, mais consciência você vai trazendo sobre suas questões. E consciência de questões muito profundas. E não são porquês. Então, não é com o cabeção, é com o coração. Antes da pandemia, eu realizava encontros mensais. Aqui na minha casa mesmo, aqui era um espaço chamado Casa Macaína, e eu realizava encontros mensais somente com mulheres, onde eu trabalhava a cura do profundo feminino. Eu usava de uma sabedoria ancestral, que eu fui iniciada nessa sabedoria e fui orientada a propagar, né, a ensinar, a instruir, a orientar. Se chama Conselho das Anciãs das 13 Luas ou as 13 Matriarcas. E eu recebi esse ensinamento de uma mulher medicina. E aí eu fazia esses encontros aqui em casa. Esses encontros a gente praticava e vivenciava experiências do despertar do feminino profundo e da cura desse feminino. Então era o despertar e a cura de 13 aspectos do amor do profundo feminino que está em nós, muitas vezes adormecido ou adoecido. Então a gente fazia esse trabalho, eram 13 encontros, um por mês. E eu contava muitas histórias, mas muitas histórias mesmo. E eu não só contava, mas eu também canalizei muitas histórias. Como, por exemplo, a história Guardiã da Sabedoria, que tem aqui no YouTube e também tem na timeline do Instagram. Então, se você não ouviu, você pode ir lá procurar para ouvir. Chama Guardiã da Sabedoria. E aí eu sugiro que você ouça com o coração, sem ficar tentando entender, sem ficar criticando, julgando, analisando. E por diversas vezes isso acontecia. A mulherada virava para mim chorando, ouvia as histórias, choravam, eram afetadas, tocadas, virava para mim e falava assim: eu só não entendi a história. Eu achava isso um barato. Então nós tendemos a escolher os contos que sejam entendidos, de fácil entendimento. E eu vejo muitos fazerem o seguinte: contam a história e explicam a história no final. Depois ainda explicam a história, do que aquela história fala, do que aquela história se trata. E elas não precisam ser explicadas. Até porque a explicação sobre aquela história é o seu ponto de vista sobre aquela história. Elas precisam ser sentidas, elas precisam nos movimentar. É como quando jogamos uma pedrinha, mesmo que seja minúscula, na água, no mar, sabe, no lago. O lago não entende, mas ele reverbera, ele se movimenta.
Então, os contos é essa pedrinha que é jogado nas águas das nossas emoções. E a gente precisa só deixar reverberar essas imagens, sem querer entender, sem querer trazer uma análise, sem querer trazer a moral. Há muitas histórias que eu ouvi e que com certeza você também. E a história, ela te afetou num lugar, ou ela fez sentido para você num lugar, e no final, quando a pessoa deu a explicação da história para nós, e você ouviu a explicação, não fez muito sentido com aquilo que você tinha sentido com a história. Eu tenho certeza que você já passou por isso. Eu tenho certeza disso. Porque a maioria das pessoas explicam a história no final, diz o que ela se trata, do que ela está falando. E aí, muitas vezes, não faz sentido com aquilo que você se conectou na história, porque cada um vai ouvir a história ao seu modo. Cada um vai se identificar com um personagem específico da história. E numa história tem vários personagens, sempre tem vários personagens. E às vezes a gente se conecta com um personagem que, se a gente for analisar, ele é o coadjuvante do coadjuvante na história, você tá entendendo? E aí a gente se conecta com ele. Na hora que vem a explicação não faz sentido nenhum. Então, quantas histórias você precisa saber e conhecer? Quantos livros você precisa ler? Você precisa saber apenas uma história. Uma. Ah, você não deve estar acreditando em mim, né? Você deve estar pensando assim, não pode ser. Não, uai. Como é que uma história vai solucionar tal e tal conflito? Pode ser que você realmente não esteja acreditando em mim e tá tudo bem. Eu também não quero que você concorde comigo, nem é essa a minha intenção aqui. Eu venho trazendo conteúdo sobre esse assunto e conteúdos muito diferentes, né, que vêm a quase que bater de frente mesmo com todo o condicionamento que nós temos com relação aos contos e toda a maneira como nós fomos ensinados a olhar para as histórias e para os contos. Então eu venho trazendo muita coisa aqui que vai, né, pode ser que entre com algumas resistências, porque tem aí por trás algum conhecimento. E aí eu venho dizendo para você que não é bem assim que funcionam as coisas. Então tá tudo bem, você não precisa concordar comigo. E é por esse motivo, então, que eu te convido a experimentar. Eu te convido a experienciar o que eu estou falando. Você deve conhecer alguma história você deve conhecer. Uma história que talvez você ouviu na infância, uma história que você ouviu de algum amigo, qualquer história que caminhe com você. Pode ser que você nem entenda o motivo que ela caminha com você, ou você até tem uma explicação do porquê que você gosta daquela história, então ela caminha com você. Eu quero que você trabalhe com essa história. Exatamente essa história. E você vai fazer o seguinte, eu vou sugerir isso para você, para a gente caminhar junto e você poder experienciar isso que eu estou te falando. Você vai olhar para essa história, ou seja, falar, ok, é essa história que eu conheço. Beleza, traga ela para o seu consciente e por uma semana você vai se recontar essa história. Mas pelo amor de Deus, ó, a proposta é para ser diferente de tudo que você fez até hoje, tá? Então, vamos lá, para você poder vivenciar essa experiência. Você vai se recontar essa história sem procurar os porquês, sem procurar analisar, sem procurar interpretar, sem procurar nada disso. Você vai só se recontar. A ideia é você vivenciar, experienciar. E eu vou te instruir como você vai fazer isso durante essa semana. Então, preste bastante atenção. Se você quiser um caderninho, anotar aí no caderninho qual é o passo a passo que você vai fazer. Então, primeiro, lembrar da história. Lembrou da história? Então, é essa história que eu vou me contar a semana inteira. Beleza? Primeiro passo. Aí, você vai começar hoje. Então, quando você for começar, você vai fazer um scanner. Você vai escanear como é que você está. Como é que você tá? Como é que tá seu humor? Como é que você tá encarando o dia? Como é que você tá encarando a semana? Se escaneie, sabe? Faz uma escaneada aí na sua saúde mental, no seu corpo. Se você tá com alguma dor no corpo, se escaneie. Se quiser anotar isso, melhor ainda. Anote, porque depois de uma semana a gente esquece, né? Na correria a gente esquece. Então, anote tudo. Se você tá com dor, nossa, essa semana eu tô com uma azia, eu não tava assim.
Anote a azia, mesmo que você ache que é porque você comeu alguma coisa. Mesmo que seja isso, anote tudo o que você está sentindo e que está acontecendo com o seu corpo. Observe, sem os porquês, sem as análises. Ah, eu tô com azia porque eu ando comendo muito molho de tomate. Não, esquece o molho de tomate. Estou com azia. Aí, assim que a gente terminar a live, você vai anotar essas coisas, fazer um escaneamento aí sobre você, como é que está o seu momento, e vai procurar um lugar ou um momento em que ninguém te interrompa. Não é que você precisa sentar e meditar, não tem nada disso. Você pode estar fazendo tarefa, você pode estar arrumando sua cama, você pode estar tomando banho, você pode estar lavando louça, você pode estar fazendo qualquer coisa, mas ninguém pode te interromper. Ninguém pode interromper o fluxo da sua narrativa. E aí você vai fazer o seguinte, você vai respirar fundo e vai dizer a si mesmo, agora eu vou ouvir uma história. Ou agora eu vou me contar uma história. É só isso, gente. É muito simples. E aí você vai começar a contar a história para você. E você vai visualizar tudo o que você está contando. E esse contar não precisa ser verbalizando, você pode contar ele só mentalmente. E se você tiver alguma parte ali da história que você não se lembra, não tem problema, você pula para a próxima parte, pula para a próxima cena que você lembrar, tá bom? Então não fica pegado a essas coisas não. Não fique querendo controlar a história não. Vá se contando e vá visualizando tudo que você está contando nessa história. Então, vamos lá, passo a passo. Você vai escolher um lugar onde ninguém te interrompa, ou um momento em que ninguém te interrompa. Você vai começar respirando profundamente e dizer a si mesmo, eu vou me contar uma história, eu vou ouvir uma história, ou eu vou contar uma história para mim mesmo. Se prepara para ouvir essa história. E aí você vai começar a se contar essa história. Se esquecer alguma parte, não dê bola. Pule para a próxima cena, não tem problema nenhum. E vá até o final da história. Quando você terminar, você vai ter alcançado, ou não, tá? E normalmente é isso que acontece, mas se você nunca fez esse processo, você não vai sentir esse processo na primeira vez que você se contar a história, tá? Pode ser que não aconteça, mas você vai sentir isso depois. Então, quando terminar a história, você espera um pouco, porque você vai ter conquistado um estado e permaneça um pouco nesse estado. É quase que um silêncio mental. É como se você está lá narrando a história, então você está se ouvindo, né? Quando você terminar, termine mesmo, fique em silêncio. Vai vir algumas imagens, as imagens do próprio conto, vai vir na tua cabeça. Tudo bem, respira, olhe para essas coisas. É só um tempinho que eu tô pedindo para você ter ali, sabe? É só um tempinho. Não é para dialogar, nem buscar entendimento, nem nada. Você vai fazer isso por uma semana, todos os dias e, se possível, várias vezes ao dia. Faça de 1 a 3 vezes ao dia, pelo menos uma vez. E, de preferência, uma dessas vezes que você narrar, que seja antes de você dormir. Sandrinha, mas aí eu vou pegar no sono, eu vou dormir no meio da história. Não tem problema, não tem problema, ok? Então passou o dia inteiro, putz, esqueci de me contar essa história. Não precisa tirar o chicotinho. Deita na cama e começa a se contar a história, ok? De 1 a 3 vezes, durante uma semana. Você vai começar a perceber que o seu cérebro vai começar a preencher os trechos da história que você não se lembra. Você vai começar a perceber que as imagens da história, as sensações da história vai começar a ficar mais viva, mais latente, mais potente dentro de você. E deixa isso acontecer, tá? Se acontecer, deixa acontecer. Não queira controlar, dominar, não queira fazer isso não. Vivencia. Escuta e vivencia. Essa é a proposta que eu te faço essa semana. Escute a história, se recontando, e vivencie a história. Esqueceu o trecho? Não tem problema, pula para a próxima. O cérebro vai começar a preencher esses trechos, vai começar a inventar. Você vai ver, ele vai começar a inventar situações para esses trechos que você não lembra, para amarrar com a próxima cena. Deixa. Tá tudo certo, deixa acontecer. Aí eu quero combinar uma coisa com você. Você vai vivenciar essa experiência essa semana e vai vir aqui nesse vídeo
me contar como foi o seu processo. O que você foi sentindo durante a semana? O que você foi percebendo? O que foi acontecendo com você? Olha lá no seu caderninho se a dor ou a situação que você estava vivenciando fisicamente falando, azia, dor não sei aonde, se sumiu, ok? É um estudo mesmo, tá? Você vai permitir que o conto aí te ajude nessa questão e você vai se estudar. O que o conto está fazendo comigo nesse processo? E aí você vai vir nesse vídeo e vai comentar, porque eu quero dialogar com você nesse lugar. E para você não se perder nesse vídeo, salva. Salva, depois é fácil de achar. Você vai lá em salvos e o vídeo está lá salvo. Aí você pode ir em comentários e comentar. Combinado? Porque aí eu vou vir aqui nesse vídeo dialogar com você. Beijo grande e eu te vejo por aqui nos comentários.